arrependei-vos. A doutrina dos apóstolos é a doutrina que começa com arrependimento. Se não houver arrependimento, não haverá perdão de pecados. Se não houver arrependimento, não haverá conversão. Se não houver arrependimento, não haverá avivamento. Não adianta eu ficar aqui trazendo uma mensagem para massagear o seu ego e para dizer que esse ano vai ser só vitória, se você não se arrependeu dos seus pecados, se você não quer abandonar a promiscuidade, o adultério, a fornicação, se você não quer abandonar os vícios, não será uma vida de vitória. Eu quero convidar todos vocês para abrirem as vossas Bíblias em nome do Senhor. Abramos por bondade a Bíblia Sagrada. Louvado seja Deus. Os nossos irmãos que estão em casa também. Abramos a Bíblia, por favor, em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Atos capítulo 2. Leremos a partir do versículo 41. Glória seja dada ao nome do Senhor. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, versículo de número 41. Quem trouxe a Santa Bíblia? Quem trouxe a Santa Bíblia? Cadê a espada do Espírito? Trouxeram a espada do Espírito? Glória seja dada ao nome do nosso Deus, pela sua santa palavra. Lâmpada para os nossos pés é a palavra de Deus, é luz para o nosso caminho. Jesus disse que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E estamos aqui para sermos alimentados pela palavra. Quem veio comer o pão do céu? Quem veio? Que maravilha! Este é o povo da Bíblia. Que bênção. Atos capítulo 2, versículo 41. Os que acharam com santos lábios, digam amém. Capítulo 2, versículo 41, que diz: de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos, tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unidos todos os dias no templo, partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Alguém dá glória a Deus aqui ou não? Essa igreja ainda é pentecostal ou não? Se é pentecostal, pode glorificar a Deus. Aqui não é proibido dar glória a Deus não, meus irmãos. Aqui não é proibido aplaudir não. Muito pelo contrário, você tem total liberdade para enaltecer o nome de Jesus, para glorificar ao Senhor nosso Deus, porque o Senhor nos deu a sua palavra. Tomai o assento, por favor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Quem é de Deus ouve as palavras de Deus. Quero pedir total atenção agora. Claro que em todos os momentos do culto, este momento é um momento muito importante, assim como a oração é importante, o momento dos louvores e exaltação ao nome do Senhor são importantes. Agora é o momento de Deus falar com a sua igreja. Então, em nome do Senhor Jesus Cristo,
prestemos atenção na palavra de Deus. Há muitas pessoas que infelizmente saem do culto como Jacó. Alguns dizem: o Senhor está neste lugar, e eu não sabia, porque estão tão desapercebidos, tão desatentos, que acabam não percebendo a manifestação da presença de Deus. Jacó ficou tão desapercebido, que disse: o Senhor estava nesse lugar e eu não sabia. Esta é a casa de Deus, e aqui está a porta dos céus. Não seja como Marta, que estava distraída com muitas coisas, e o Senhor a repreendeu dizendo: Marta, Marta, tu estás afadigada com muitas coisas, mas uma só coisa é necessária, e Maria escolheu a boa parte. Maria se assentou para ouvir a palavra de Deus. Desligue-se de tudo agora e ouça a palavra do Senhor. Desliguemos-nos de tudo agora. Não vamos perder a nossa atenção durante o culto. Não vamos perder a nossa atenção durante o culto, porque Deus está aqui para falar com a sua igreja. Quem veio para ouvir, levanta a sua mão e glorifica o nome de Jesus. Quem veio para ouvir, graças a Deus. Quem me ouve, diga graças a Deus. Pronto, é só glorificar a Deus que as coisas acontecem, né, meus irmãos? Aleluia, já deu tudo certo. Glória a Deus. Não dê lugar para murmuração, não. Glorifique a Deus. Vai glorificando a Deus que as muralhas caem por terra. Vai glorificando a Deus que tudo já deu certo em nome de Jesus. Aleluia. Eu estava dizendo que o derramamento do Espírito Santo, em Atos capítulo de número 2, que é um capítulo bastante conhecido de todos os pentecostais, e por que não dizer dos não pentecostais também, porque, queridos irmãos, é um marco histórico para a igreja. Foi a inauguração da igreja primitiva, quando o Senhor disse: sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Ele estava lançando os alicerces da igreja. Cristo é o fundamento da igreja. Cristo é a base, o sustentáculo da igreja. Quando na cruz Jesus deu o brado tetelestai, está consumado, Jesus estava dizendo: a obra está completa. Isto é, a igreja poderia ser inaugurada. Em Atos capítulo de número 2 vemos a inauguração da igreja. E quando falo de igreja, estou falando no sentido próprio da palavra, no sentido original da palavra. Isto é, o povo de Deus, a reunião de salvos, a reunião de escolhidos, a grande família, o grande rebanho de Deus. Quando falo de igreja, não me refiro aqui a denominações, não me refiro a prédios, não me refiro a templos, me refiro aos salvos em Cristo Jesus, ao povo lavado e remido no sangue do Cordeiro de Deus, a este povo que se reúne neste local, e tantos outros que se reúnem ao redor do mundo, muitos às vezes sem um prédio, sem um local físico como este, mas são igreja de Jesus. No capítulo 2, versículo 37, a Bíblia fala das primeiras conversões, quando Pedro, cheio do Espírito Santo, fez a sua primeira pregação após o Pentecostes, ou após receber a unção do Espírito Santo. Pedro, que já tinha recebido o Espírito Santo, mas ainda não o revestimento do Espírito Santo. Em João 20, 22, Jesus disse aos seus discípulos: recebam o Espírito Santo. Eles receberam a regeneração, a transformação, o novo nascimento, mas só em Atos capítulo de número 2, eles foram revestidos do poder do alto.
conforme Jesus havia prometido em Lucas 24:49. Eis que sobre vocês eu envio a promessa do meu Pai. Fiquem na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos do poder de Deus. Em Atos capítulo 1, versículo de número 8, Jesus disse: vocês vão receber a virtude do Espírito Santo, que há de descer sobre vocês, e vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, e Judeia, e Samaria, e aos confins de toda a terra. Hoje estamos no domingo missionário, e como já falei aqui anteriormente, a Igreja Deus e Amor é uma igreja missionária. E por que a Igreja Deus e Amor é uma igreja missionária? Porque na verdade a Igreja de Cristo é missionária. Já disse alguém que uma igreja que não evangeliza não pode ser considerada igreja evangélica. Cristo nos chamou para uma missão, e os parâmetros desta missão, o modelo, o plano desta missão, está na Bíblia Sagrada. Algumas pessoas, erroneamente, tendo uma visão distorcida da realidade do que seja uma igreja, passam a seguir modelos que não é o modelo bíblico, ou que não são os modelos estabelecidos pela palavra de Deus. Precisamos lembrar que a igreja não é uma empresa, que a igreja é o povo de Deus, nação santa, sacerdócio real, povo adquirido, rebanho do Senhor, família de Deus, povo chamado para fora do mundo, para anunciar as grandezas de Deus, denunciando as obras das trevas e trazendo os pecadores à maravilhosa luz do santo evangelho de Deus. Nós fomos chamados por Deus para uma missão. Nós fomos chamados e vocacionados pelo Espírito Santo. E nós temos um modelo. Nós temos um modelo. Como o Senhor Deus deu o modelo da arca para Noé, como o Senhor Deus deu o modelo do tabernáculo para Moisés, Deus deu o modelo do templo para Davi, que posteriormente Salomão construiu. O Senhor deu o modelo da sua igreja. E para que esta igreja agrade ao Senhor, para que este povo agrade ao Senhor, para que agrademos ao Senhor Jesus, temos que seguir os padrões bíblicos. A igreja precisa ser uma igreja bíblica, pautada nas santas escrituras, no santo evangelho. Somos igreja de Deus. Estamos começando mais um ano pela graça do Senhor, e precisamos refletir, meus amados irmãos, se estamos sendo igreja, ou se estamos apenas frequentando lugares chamados igreja. Infelizmente algumas pessoas perderam a noção do que seja a igreja. Algumas pessoas perderam a noção do que seja ser um salvo em Cristo Jesus. Nós não estamos reunidos aqui numa reunião simplesmente de pessoas. Estamos reunidos aqui como igreja de Jesus, como um rebanho de Deus, como a família do Senhor Jesus Cristo, como pedras vivas que compõem uma grande casa, um grande edifício espiritual. A igreja primitiva tinha esta mentalidade. A igreja primitiva tinha esta consciência. Era uma igreja forte, era uma igreja missionária, era uma igreja que crescia a cada dia. Nós lemos o capítulo 2, verso 41. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Veja, queridos irmãos, a igreja crescia qualitativamente e também quantitativamente. Algumas pessoas, infelizmente, seguindo o senso comum, chegam a dizer que Deus não quer quantidade.
Ora, claro que Deus quer quantidade. Um dia Jesus disse, numa parábola, que algumas pessoas rejeitaram a sua palavra, rejeitaram o seu convite, se excusaram dizendo: eu tenho as minhas ocupações. Um dizia: casei, não posso ir. Outro dizia: comprei juntas de boi, não posso ir. Outro dizia: eu comprei fazendas, terras e eu não posso ir. E o Senhor ficou indignado e disse: chamem os cegos, os aleijados, os mancos, os mendigos, força-os a entrar, para que a minha casa se encha. É claro que é vontade de Deus que a casa esteja cheia de pessoas. É claro que é vontade de Deus. É sim vontade do Senhor. O crescimento quantitativo. Crescimento quantitativo seguido de crescimento qualitativo. Obviamente que crescimento quantitativo sem qualidade não adiantará muita coisa. Lembremos do exército de Gideão. Agora, a Bíblia diz que a igreja primitiva crescia em número e também crescia espiritualmente. Era uma igreja que crescia a cada dia. Era uma igreja missionária. O apóstolo Pedro, que anteriormente era um homem tímido, um homem impulsivo, de temperamento forte, quando recebeu a regeneração e o revestimento do Espírito Santo, fez a primeira pregação após o dia de Pentecostes. E este homem, agora capacitado pelo poder do Espírito Santo, este homem cheio da graça de Deus, se levanta no meio da multidão e profere as seguintes palavras: varões, irmãos, seja-me lícito dizer-lhe livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e entre nós está até hoje a sua sepultura, sendo pois ele profeta, e sabendo que Deus havia prometido com juramento que do fruto dos seus lombos, segundo a carne, levantaria o Cristo para sentar-se sobre o seu trono. Pedro se levanta cheio do Espírito Santo de Deus, e com uma mensagem pentecostal, com uma mensagem ungida por Deus, uma mensagem cristocêntrica, porque Pedro se levanta para anunciar o Cristo e este crucificado. Pedro se levanta para apresentar a Jesus, o Filho de Deus. E esta é uma marca de uma igreja avivada, missionária, e uma igreja que tende a crescer. É uma igreja cheia do poder de Deus. É uma igreja revestida do Espírito Santo. Em um dos hinos da harpa cristã, diz que eis que surge um povo forte, um povo revestido de poder, um povo que não teme nem a morte, um povo que crê no poder do Evangelho. E aí o hino diz, ou pergunta: podes tu também dizer, sou um dos tais? Quem pode dizer que é um dos tais? Você é um dos tais? Podes tu também dizer, sou um dos tais? Este povo estava revestido do Espírito Santo. Pedro pregou uma mensagem cheia do poder de Deus. E quando ele ainda está pregando, observe que a multidão pergunta: que faremos, varões irmãos? O que nós podemos fazer para nos salvar? E aí Pedro responde: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venha assim no tempo do refrigério pela presença do Senhor, e recebereis o dom do Espírito Santo. Isto é, meus amados irmãos, a multidão não deixava nem Pedro fazer o apelo. Enquanto Pedro estava pregando, os corações estavam sendo aquecidos pelo poder do Espírito Santo. Tomara a Deus que enquanto esta mensagem está sendo pregada,
O Espírito Santo de Deus mova os corações aqui. E não só os que estão aqui, aqueles que estão em casa acompanhando as transmissões. Em nome de Jesus, porque disse o Senhor através do profeta Jeremias: não é a palavra do Senhor como fogo e como martelo que esmiuça a pedra. A igreja primitiva crescia. E nós, meus queridos irmãos, no século 21, em pleno ano de 2021, não podemos nos esquecer que Cristo já nos deu o modelo de uma igreja crescente, que Cristo já nos deu o modelo de uma igreja imbatível, que Cristo já nos deu o modelo de uma igreja forte, que é a igreja primitiva. Nós não temos que seguir este ou outro modelo, nós temos que seguir o modelo da Bíblia Sagrada. A palavra de Deus mostra como ser uma igreja forte. A palavra de Deus mostra como ser uma igreja forte. Quer ser uma igreja forte? Quer fazer parte de uma igreja forte? Quem quer fazer parte de uma igreja forte? Quem quer fazer parte desta igreja forte? Então vamos olhar alguns pontos aqui. Rapidamente, eu não vou me demorar. Preste atenção. A Bíblia diz, versículo 42, que a igreja primitiva era forte, porque os irmãos perseveravam. Preste atenção nesta palavra. Eles perseveravam. E temos alguns itens aqui que precisamos seguir para que sejamos uma igreja forte, revestida do poder, uma igreja crescente e uma igreja que alcança o mundo inteiro. Versículo 42: e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Perseveravam na doutrina apostólica. Isto é, uma igreja forte é uma igreja doutrinariamente sadia. Uma igreja forte é uma igreja que tem doutrina. E entenda bem, eu estou falando de doutrina. Acredito que você já entenda o que seja doutrina. Acredito que você entende que doutrina são os ensinamentos bíblicos, são os ensinamentos de Cristo Jesus, pregados há mais de 2000 anos, e que os apóstolos foram edificados por esta doutrina. O apóstolo Paulo disse: eu não vim lançar outro fundamento, porque o fundamento já está posto. O fundamento é Jesus Cristo. A igreja está edificada em Jesus Cristo. A igreja não está edificada em Pedro, a igreja não está edificada em Paulo, a igreja não está edificada em João, a igreja não está edificada em Lucas, em Mateus, em Barnabé, em Estevão, em Filipe ou em qualquer outro. A igreja, o povo de Deus, está edificado em Cristo Jesus, o nosso Senhor, porque Ele disse: Pedro, sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, usando o pronome possessivo, a minha igreja. A igreja não é minha, a igreja não é sua, a igreja não é do pastor, a igreja não é da diretoria, a igreja não é da presidência, a igreja é de Cristo. A igreja não é de nenhum apóstolo, a igreja não é de nenhum patriarca, a igreja não é de nenhum profeta. Jesus, Jesus, Jesus. Levante a sua mão com a minha dizendo: Jesus, Jesus, Ele é o Senhor da igreja. Foi Ele quem derramou o seu sangue, e Ele está dizendo que Ele não abre mão da sua igreja. Ele está dizendo que Ele continua com a sua igreja. Esta igreja não está desamparada, esta igreja não será derrotada, enquanto estiver nas palmas das mãos do Senhor Jesus Cristo.
Levante a sua mão com a minha e adore, porque Jesus é o fundamento desta igreja. Alamacanda lamassuri candalamaias. A igreja está fundamentada. Ela tem um fundamento, ela tem uma base, ela tem a fé firmada em Jesus, e ela perseverava na doutrina dos apóstolos. Isto é, a igreja crescia, os irmãos se convertiam, mas os ensinamentos bíblicos eram os mesmos. Um ia passando para o outro, nas reuniões nas casas, nos templos, nas sinagogas, nas cavernas. A doutrina bíblica, os ensinamentos da palavra de Deus eram difundidos. A palavra do Senhor tinha livre curso no meio do povo. Eles eram uma igreja bíblica. A Bíblia diz que Paulo esteve em Bereia. E quando Paulo estava ensinando e pregando, os bereanos, pelo que Paulo os chama de nobres, reconhece a nobreza dos bereanos, porque enquanto Paulo pregava, os irmãos consultavam nas escrituras para verem se batia o que Paulo pregava com as escrituras. A igreja poderosa é uma igreja pautada nas santas escrituras. Uma igreja poderosa não é uma igreja de achismos, não é uma igreja de eu acho, não é uma igreja de meu pastor disse, não é uma igreja que diz eu vi na internet, não é uma igreja que diz me falaram, mas é uma igreja que empunha a espada e diz está escrito, porque Jesus disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Está escrito, somente ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Em nome de Jesus Cristo, quer fazer parte de uma igreja poderosa? Sai da internet, pare de ficar ouvindo o que as pessoas estão dizendo, e abra a Bíblia Sagrada e diga, está escrito. Vamos parar de achismos. Eu acho, na minha opinião, um teólogo disse, um pastor disse, pare de andar com as pernas dos outros e comer pela mão dos outros. É ano de comer Bíblia, é ano de andar pela palavra, é ano de crescermos nas escrituras. Abra a Bíblia, desligue a televisão, deixe o celular de lado e receba a palavra. Uma igreja que cresce é a igreja que tem palavra. Bagabaço declamas. Paremos com os shows. A igreja precisa da palavra. Eu tenho certeza que você não quer ouvir o que diz o jornal das 8, das 9 ou das 6, você não quer ouvir falar da vida dos outros no púlpito, você não quer ouvir indiretas de pessoas que não usam a Bíblia para pregar, você quer ouvir a palavra. Quem quer ouvir a palavra, levante a mão. Quem quer ouvir a palavra? Palavra de Deus, palavra de Deus, doutrina dos apóstolos, doutrina de Jesus Cristo. Quem ama essa doutrina da palavra, levante a sua mão e glorifica. A doutrina, o ensino das escrituras. Mas se eu estudar a Bíblia, eu vou esfriar, porque estudo esfria. Estudo não esfria. Estudo bíblico apaga fogo estranho. Estudo bíblico não deixa ninguém maluco, muito pelo contrário, deixa sábio nas escrituras, poderoso nas escrituras. Pedro era indouto, mas Pedro, cheio do Espírito Santo, isto é, não tinha doutorado, era um homem simples, não analfabeto, mas era um homem simples. E quando ele se levanta com poder,
Observe que a mensagem de Pedro não é uma mensagem triunfalista de receba a vitória, receba, 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 porque infelizmente é o que muitos falam hoje, receba, 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 receba. Não, a mensagem de Cristo não é receba, a mensagem de Cristo é se doe. A mensagem, a doutrina dos apóstolos não é uma mensagem triunfalista, uma mensagem de vitória em cima de vitórias. Não, a mensagem de Cristo, quando apareceu no cenário da Galileia, da Judeia, e onde Cristo passava, a mensagem dele era uma só: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. A mensagem de João Batista era: arrependei-vos. A mensagem de Cristo era: arrependei-vos. A primeira coisa que os irmãos perguntaram: que faremos? Pedro respondeu: arrependei-vos. A doutrina dos apóstolos é a doutrina que começa com arrependimento. Se não houver arrependimento, não haverá perdão de pecados. Se não houver arrependimento, não haverá conversão. Se não houver arrependimento, não haverá avivamento. Não adianta eu ficar aqui trazendo uma mensagem para massagear o seu ego e para dizer que esse ano vai ser só vitória, se você não se arrependeu dos seus pecados, se você não quer abandonar a promiscuidade, o adultério, a fornicação, se você não quer abandonar os vícios, não será uma vida de vitória. Não será. Não terá vitória para quem não se arrepende. Não terá vitória para quem não se humilha. Não espere ouvir uma mensagem que massageia o ego, uma mensagem como hoje está aí na moda, as mensagens coachings, as mensagens antropocêntricas, que colocam o homem no centro de todas as coisas e diz: você nasceu para vencer, você é o cara, você é isso, você é aquilo, e despreza Cristo, e tira Cristo de cena, onde o foco está na personalidade, onde o foco está no homem. Esta mensagem não é a mensagem da doutrina dos apóstolos. A doutrina dos apóstolos é a doutrina de Jesus Cristo, a doutrina ensinada por João Batista, que disse: importa que ele cresça e que eu diminua, que eu desapareça e ele apareça. A mensagem dos apóstolos aponta para Jesus. Jesus é o Filho de Deus, ele é o Cordeiro, ele é o que tira o pecado do mundo. Eu preciso dizer isso para você: eu não posso te salvar, não olhe para mim, eu só sou um arauto de Deus aqui nesta tarde, estou sendo apenas um pregoeiro da mensagem. Não me coloque como personalidade, não me coloque como estrela, porque eu não sou. A única estrela que brilha é a resplandecente estrela da manhã, Jesus, Jesus, Jesus. Levante a sua mão e diga: Jesus, 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 Jesus. Fale mais alto: Jesus, com as mãos levantadas, dizendo: Jesus, Jesus. É disso que o mundo precisa, ou é deste que o mundo precisa? Jesus. A doutrina dos apóstolos não era a doutrina do triunfalismo, não era a doutrina ou a pregação coaching dos dias atuais, não era a doutrina da prosperidade, onde diz: seja ofertante dizimista e não passe nenhum tipo de sufoco na vida. Esta não é a mensagem de Jesus. A mensagem de Jesus é: quem quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e venha atrás de mim. Vamos seguindo. As aves dos céus têm ninho, as raposas têm covis, mas o Filho do Homem não tem onde repousar sua cabeça. A mensagem de Cristo não é atrativa para os ambiciosos, não é atrativa para os avarentos, não é atrativa para os materialistas, não é atrativa para aqueles que fazem da terra o seu paraíso. A mensagem de Cristo não é nada atrativa
para pessoas que não querem se arrepender de seus pecados, não querem abandonar a sua vida de iniquidades e não querem deixar esta pátria para trocar por uma especial, uma celestial. Mas vamos seguindo rapidamente, eu preciso terminar. A igreja crescia porque tinha comunhão. Diga comigo, comunhão. Esta palavra no grego é koinonia, quer dizer compartilhamento, uniformidade, associação próxima, parceria, participação. A igreja que cresce é uma igreja que tem comunhão. Você sabe por quê que hoje não crescemos mais do que deveríamos crescer? Porque às vezes até seguimos um pouquinho da doutrina, mas quando chega na parte da comunhão, ai ai, eu quero crescimento, eu quero avivamento, mas eu não quero comunhão com meu irmão. Eu vou mudar de igreja porque eu não consigo olhar para o rosto dele. Eu vou congregar em outro lugar porque eu não consigo ajoelhar e tomar ceia olhando para o rosto dele. Nós queremos ser uma igreja poderosa, mas não temos comunhão uns com os outros. Mal cumprimentamos uns aos outros. Como é que nós podemos nos chamar de amigos se não somos nem irmãos? Se olhamos uns aos outros com desconfiança, se não cumprimentamos os irmãos, se não somos hospitaleiros, receptivos, somos individualistas. E quantas pessoas amaram e estão amando o distanciamento social, porque na verdade era isso que queriam. Quero distância, e desculpa o termo, mas alguns dizem, quero distância dessa raça. Isso não é igreja de Cristo não, irmãos. Se você está se comportando assim, você está fora da comunhão de Jesus, você está fora da comunhão de Deus. E desculpa dizer, você pode ter nascido na igreja, você pode ter crescido na igreja, você pode tomar ceia todos os meses, você pode devolver o dízimo e uma oferta gorda todos os dias, você pode fazer coisas na igreja, ser um obreiro, ser o que for, mas se não tiver comunhão, a Bíblia diz que quem não ama o seu irmão não conhece a Deus, porque Deus é amor. Uma igreja que cresce é uma igreja que ama, é uma igreja que tem comunhão, é uma igreja que abraça, é uma igreja que estende as mãos. O apóstolo Tiago diz, irmãos, não falemos mal uns dos outros. Eu nunca vi um povo para falar mal do outro como o povo que se diz povo de Deus. A gente não ouve uma pessoa lá falando mal do líder religioso dele. A gente não ouve as pessoas das religiões sentando-se à roda para falar mal da liderança. Mas às vezes a gente ouve crentes se reunindo para falar mal do culto. Tem pessoas que estão aí nos comentários, nas redes sociais, descendo a língua no culto, na transmissão. Se converte porque você está fora da comunhão. Pare de usar os seus dedos para difamar a igreja. Pare de usar a sua língua para difamar os irmãos. Use a sua boca para abençoar. Use a sua mão para estender aos necessitados. Vamos nos reunir e vamos nos fortalecer na graça. Oh, Espírito de Deus, nos encha da sua comunhão. A igreja estava junta. E eu termino a mensagem dizendo que a igreja crescia nas orações. Igreja poderosa é a igreja que ora. Em cada alma havia temor. Temor não é medo. Versículo 43, temor é reverência. Os crentes reverenciavam a Deus, reverenciavam a palavra de Deus, reverenciavam o Espírito Santo de Deus. Reverência significa respeito. Reverência significa guardar o pé quando entrar na casa de Deus, quando estiver na presença de Deus. Nós não estamos num show, nós não estamos num teatro, nós não estamos num cinema, nós estamos na casa de Deus. Reverência, reverência. Deixa para conversar em casa,
deixa para conversar quando sair daqui. Quando entrar aqui, desligue-se de tudo e reverência, busque a Deus, se encha do Espírito de Deus. Reverência, reverência. Tinha reverência na igreja, orações, isso aqui não precisa nem dizer, né, irmãos? Oração. Eu termino aqui dizendo que um dia eu fiquei assustado. O irmão veio à nossa igreja e disse: nossa, a igreja de vocês ora muito. Eu cheguei na igreja, fizeram 10 minutos de oração. Eu falei: meu Deus. E o irmão ainda acha que foi muito. E eu fico triste ao mesmo tempo quando as pessoas falam: a igreja Deus é amor, a igreja de oração. Mas por que triste? Porque não seria só a igreja Deus é amor. Toda igreja de Cristo tem que ser de oração. Todo salvo tem que ser crente de oração. Estranho seria um crente não ser de oração. Estranho uma igreja que não tem oração. Estranho um culto que não tem oração. Porque todas as reuniões da igreja tinha oração. Um dia Jesus voltou da oração dizendo: vocês não podem velar comigo nem uma hora. Quer dizer, vocês não conseguiram orar nem uma hora. Isto é, o ministério e a vida de Jesus eram marcados por uma vida de oração. Oração. Oração nunca é demais, viu, meus irmãos? Oração nunca é demais. Em cada alma havia temor, aconteciam sinais e maravilhas. Isso são tudo consequência de uma vida de oração, de uma igreja poderosa. Todos os que criam estavam juntos, tinham tudo em comum. Era uma igreja solidária, versículo 45. Perseveravam unidos. Olha que interessante, todos os dias no templo. Todos os dias os crentes se reuniam no templo. Todos os dias. De onde tiraram isso de ter culto todo dia? Igreja primitiva. Tinha culto todo dia. Todos os dias se reuniam no templo e nas casas. Comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Verso 47. Louvando a Deus, caindo na graça de todo o povo. E todos os dias o Senhor acrescentava o número de salvos. Todos os dias. Era uma igreja que evangelizava, era uma igreja missionária, era uma igreja pautada na palavra, era uma igreja que tinha comunhão, era uma igreja que tinha temor, é uma igreja solidária, era uma igreja abençoada. Nós temos um grande desafio, a nossa missão ainda não terminou, meus irmãos. Estamos na terra, e se estamos na terra é porque o Senhor ainda quer ver frutos de nós. O Senhor quer ver de nós ainda almas sendo apresentadas ao Senhor. Hoje é domingo missionário, e quando a gente fala de missões, logo nós pensamos na África, nós pensamos na Ásia, nós pensamos na China, na Coreia do Norte. Você pode começar missões lá dentro da sua casa. Algumas pessoas pensam: eu quero atravessar o mundo, mas não atravessaram nem a rua de casa para falar de Jesus para o vizinho. Não atravessaram nem o corredor para falar de Jesus para o filho que não sai do quarto. Nós precisamos atravessar as barreiras internas. Nós precisamos atravessar e transpor as barreiras que separam pais de filhos, de irmãos e irmãos, de igreja. E queridos irmãos, nós temos um grande desafio ainda neste país. Eu quero rapidinho dar alguns dados para você. Nós estamos ainda temos um grande desafio no norte, no nordeste, centro-oeste do nosso país. E eu quero rapidinho passar para vocês. O estado do Sergipe, por exemplo, nós só temos 11,8% de cristãos evangélicos. O estado do Sergipe, tem alguém sergipano aqui? Olha só. Que Deus nos envie para ganharmos almas no Sergipe. 11,8% dos sergipanos são cristãos evangélicos. No Piauí, cadê os piauienses? Piauiense, olha só, Piauí, 9,7% apenas. Nem 10% da população piauiense se rendeu aos pés do Senhor, 9,7%. No Ceará, 14,6% apenas de cristãos evangélicos. Na Paraíba, 15,2%. No Rio Grande do Norte, 15,9%. Alagoas, 15,9%. No Maranhão, 17,2%. Nós temos um campo missionário no nosso Brasil.
Nós precisamos falar de Jesus para as pessoas. Esta igreja é uma igreja missionária e não pode se calar. Esta igreja é uma igreja missionária, uma igreja que ora, uma igreja que busca, uma igreja que estuda a Bíblia, uma igreja que segue a doutrina dos apóstolos, uma igreja de Deus. Então, em nome de Jesus Cristo, vamos fazer diferente em 2021. Em nome de Jesus, saia do comodismo, pegue a sua Bíblia e saia anunciando o Evangelho. Em nome de Jesus Cristo, vamos lá, igreja poderosa, vamos lá, povo de Deus. É o que o Senhor espera dessa igreja, uma igreja missionária. Se coloque de pé, por favor, em nome de Jesus. Uma igreja missionária, uma igreja doutrinada, uma igreja de oração, uma igreja fervorosa, uma igreja fervorosa, solidária, uma igreja de temor, de reverência, uma igreja amorosa, hospitaleira. Tudo muda quando eu mudo, tudo muda quando você muda. Quer ver sua igreja mudar? Comece mudando você. Quer ver sua congregação mudar? Comece sendo a mudança na sua congregação. Quer ver uma mudança no Brasil? Comece fazendo a diferença você. Nós precisamos começar em casa. Lembre-se que Jesus disse: comece pregando o Evangelho em Jerusalém. Comece em casa. Às vezes a gente quer mudar a vida do vizinho e nem a nossa mudou ainda. A gente quer mudar a igreja dos outros e nem a nossa mudou ainda. Nós precisamos mudar a nossa e mudar para melhor. Sermos mais amorosos, sermos mais tementes, orarmos mais, pregarmos a palavra dentro e a partir da nossa casa. Precisamos fazer a lição de casa. Começa em Jerusalém. Um dia o gadareno disse: "O mestre, eu vou te seguir, onde quer que o senhor for, eu vou." Jesus disse: "Não, vai para sua casa e anuncie para os seus quão grandes coisas Deus tem feito." Quer dizer, eu quero você como missionário lá na sua casa. Jesus estava dizendo: que vai adiantar você sair comigo em viagem? Você precisa primeiro ganhar a sua casa, primeiro ganhar a sua família, depois você vai ganhar as pessoas lá de fora. Não está dizendo que nós não vamos ganhar as pessoas lá dos outros países, mas nós temos uma missão dentro da nossa casa. Você está entendendo? Tem uma missão lá dentro da sua casa, tem uma alma lá dentro da sua casa. Tem alguém, Jesus está fazendo você lembrar dessa pessoa agora. Ah, mas é atribulado, não quer nada com Deus. Jesus vai te usar lá, em nome de Jesus Cristo. Quem quer ser usado por Deus, levanta a sua mão com a minha agora. Em nome de Jesus, eu vou fazer 2 apelos. O primeiro apelo é: quem quer, em nome de Jesus, e se prontifica a ser um missionário em 2021, levante a mão. Levante, segure levantada, porque o Espírito Santo está te vendo aí. Quem quer ser um missionário em 2021? Em nome de Jesus, quem quer ganhar toda a sua família para Jesus em 2021? Olha a oportunidade que Deus está te dando. Olha a oportunidade que o Espírito Santo está dando a esta igreja, fazer a lição de casa. Em nome de Jesus, levanta a sua mão aí, segura a mão levantada. Este é o primeiro apelo. Em nome de Jesus, segure a sua mão levantada. Igreja poderosa é uma igreja que ora. E nós vamos fazer uma oração agora e nós vamos dizer: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui. O Senhor Deus falou com você ao longo de 2020, você não entendeu. O Espírito Santo de Deus permitiu que as congregações fechassem para começarmos cultos domésticos e teve gente que não entendeu. O Senhor Deus estava trancando todos dentro de casa para dizer: prega para o seu filho, e tem gente que não entendeu. O Espírito Santo de Deus estava agindo, trancando as pessoas em suas casas para que voltassem o louvor, a oração, a leitura bíblica, o devocional, os cultos domésticos, a comunhão, para que as pessoas desligassem os seus aparelhos e comessem juntos. Quantas pessoas vivem como estranhos dentro da própria casa, quantas pessoas não têm diálogo, não têm comunhão nem com a sua família, e o Espírito Santo disse: eu vou
parar tudo para a minha igreja entender que não se cresce se não tiver comunhão. Não se cresce, não se adianta, não adianta que a obra não vai para frente se não tiver doutrina dos apóstolos, comunhão, temor, sinais e maravilhas, aleluia, solidariedade, união, ceia do Senhor, milagres e maravilhas. Levante a sua mão com a minha, por favor. Levanta a sua mão. Você quer que Deus te use? Ou você vai dizer: eis-me aqui, envia aquele ali? Quem pode dizer: eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui? Deus vai usar você para ganhar o seu esposo para Jesus. Deus vai te usar para ganhar sua filha para Jesus. Pastor, ela está na depressão. Você vai chegar em casa e vai dar um abraço nela, e o Espírito Santo de Deus vai tirar aquela depressão. Dai de com balabia sobre emarras. Ei, achuriava sudeclamas. Você vai chegar em casa e colocar as suas mãos e o enfermo será curado. Você chegará na sua casa levando o bom perfume, o aroma de Jesus Cristo. Levanta a palma da sua mão. É profético da parte de Deus o que está sendo dito aqui. Eu estou falando aqui pelo Espírito de Deus. Me clama. Você é a igreja. Você é um arauto de Deus, é uma testemunha de Deus. Em nome de Jesus, faça diferença. Faça diferença na sua casa hoje. Volte para a sua casa e expulse aquele demônio de lá em nome de Jesus. Volte para a sua casa e mande a enfermidade embora. Volte para a sua casa e diga: diabo, quem manda na minha casa é o Senhor Jesus. Volte para a sua casa hoje. Eu estou vendo crentes de armaduras espirituais. Eu estou vendo um batalhão de Deus pelo Espírito Santo, revestidos da graça que vem do céu. Onde candunaia suria bacandorabassaio chamantu rabassu deriadagabalabanchou varagassai shuimanarabassu derabassuri bahanaras sharadakabadanchou vadarantou biacalabasei. Eu quero convidar os diretores, por gentileza. Venham aqui, meus irmãos, vocês que podem, venham aqui, por favor. Pelo Espírito de Deus, segura aí, fica de pé. Fica de pé, não senta não. Deus está agindo aqui, Deus está agindo aqui. Deus está agindo aqui. Hanabasu declamadas. Temantu varachanda labaclama lamas. Estenda as mãos, por favor. Vocês vão estender as mãos aqui para o altar. E os pastores vão estender as mãos para vocês. As irmãs, por gentileza também. Isso, por gentileza. Por gentileza. Em nome de Jesus. Porque o Espírito Santo de Deus falou comigo que Deus vai fazer algo tremendo este ano nesta igreja. Tem muita gente orando e o Espírito Santo de Deus está dizendo: se preparem para o que vocês vão ver da parte de Deus. Deus está usando estes homens e mulheres aqui. Estenda as mãos, por gentileza. Vocês também. Se a orquestra puder também, os músicos também. Ninguém fica de fora, não. Ninguém fica de fora. É o que Deus está fazendo aqui. Tamarashui de palamassuri bicai. Espírito de Deus, a obra é tua.
Espírito de Deus, a obra é tua, a obra é tua. Reveste agora, reveste, reveste, reveste cada integrante da orquestra, reveste cada integrante da banda, reveste, vai revestindo os obreiros, vai revestindo os diretores, as diretoras, a presidência, vai revestindo os músicos, vai revestindo os diáconos, reveste os presbíteros, reveste, levanta a mão e recebe de Deus, recebe do Espírito Santo. Eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai: fiquem em Jerusalém até que do alto sejam revestidos, revestidos. Tapalabas. Alabassuriando, alabassuriai, chamando rai de vassui de Jeová graças. Usa, Senhor, essa irmã como uma missionária de Deus. Usa esse irmão como missionário de Deus. Usa a diretoria. Usa, Senhor. Usa na bacalabassurikai, xalamastéria, xalacanto, nereofácia, lacassúbia, lamassíria, lamassiri. Andalabassuria, labacas. Andalai assuri, onde que assuri me cadarábias. Oh glória, oh glória, oh ndavasu de calabace. Tem um exército de Deus de pé. Se prepare em nome de Jesus Cristo, se prepare para viver o novo de Deus. Se prepare, soldados de Jesus. Se prepare, porque eu estou vendo espada na mão de vocês. É a espada da autoridade do Espírito Santo através da palavra. Andalacabassuri me clama. Diz o Espírito Santo: não temais, nem vos espanteis por causa do inimigo, e nem da multidão que vem com ele, porque maior é aquele que está conosco. Saia da escuridão do medo, em nome de Jesus. Saia do poço do desânimo, venha para a luz da palavra de Deus, porque Deus está chamando igreja gloriosa. Não esqueçamos de todos os sinais que Deus já operou aqui. Não esqueçam que este lugar foi palco dos grandes sinais de Deus. Não nos esqueçamos que paralíticos correram nesses corredores, que pessoas levantaram da cadeira de roda nesse lugar, que cegos enxergaram, que pessoas vomitaram câncer e obras de macumbaria aqui. E o milagre não estava apenas na mão do saudoso missionário. Deus ungiu esta igreja. Deus capacitou esse povo, jovens de Deus, Deus capacitou vocês. Deus ungiu esta orquestra, Deus ungiu o avental dessas obreiras, Deus ungiu a mão desses obreiros. Derrabaçuida labas. Essa igreja recebeu o poder pentecostal. Não adianta, porque não vão nos diminuir. Não adianta, porque não vão nos intimidar. Podem nos chamar de fanáticos, podem nos chamar de retrógrados, podem nos chamar de ultrapassados, podem nos chamar de povo feio sem cultura. Não importa, nós temos o poder do Espírito Santo, nós temos o poder de Deus. Esta igreja cresceu debaixo de oração.
Esta igreja cresceu pelo poder do Espírito Santo. Esta igreja cresceu pelos milagres que Deus operou aqui. Esta igreja cresceu. Glorificamos a Deus por toda a estrutura. Glorificamos a Deus por todos os equipamentos. Glorificamos a Deus pelo avanço da igreja. Glorificamos a Deus pelo avanço teológico. Glorificamos a Deus pelo avanço estrutural, material. Agora a igreja de Cristo vai continuar crescendo. É com o poder do Espírito. É com o poder do Espírito. Dependa do Espírito Santo. E agora eu faço esse segundo apelo. Você que está afastado, vai correr aqui na frente, vai reconciliar com Jesus agora. E Jesus vai renovar você. Você que não aceitou Jesus ainda, vai correr aqui na frente e aceitar. Em nome de Jesus, porque essa palavra já queimou no seu coração. Eu sei que tem gente com o coração ardendo aí, porque o Espírito Santo de Deus está me dizendo. Enquanto a orquestra vai louvando a Deus, o Espírito Santo vai tomar eles aqui. O Espírito Santo vai conduzir eles aqui. Já tem alma chegando, ó, já tem alma chegando. Só faltou glória a Deus da igreja. Só faltou glória a Deus dessa igreja. Essa igreja não pode parar de glorificar a Deus. Vai glorificando, vem para frente, aceitando Jesus.